jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Salve, salve, meu querido, minha querida. Você está sempre convidado a participar aqui do nosso Conexão JD1 com você. E hoje o papo é futebol. E sim, a grande maravilha do mundo é justamente aqui no nosso Mato Grosso do Céu do Sul, renascendo nas mãos desse querido entrevistado de hoje, que é o nosso Estevão Petralas, o presidente da Fundação Sul-Mato-Grossense de Futebol. Seja muito bem-vindo, Estevão. Eu vejo com muita alegria esse novo momento do futebol sul-mato-grossense. Eu posso ver com esperança? Com certeza, Alex. Acredito que todos que vão estar tendo a oportunidade de nos ver, de nos ouvir, e falando assim da sua alegria, é o que eu estou imaginando que cada um possa ter dentro de si a grande esperança de, em breve, nós voltarmos a ter grandes jogos, quem sabe no Pedro Pedrociano, no Morenão. Olha aí, então essa visão hoje, por exemplo, a gente teve um delay aí numa visão diferente e agora nessa sua nova gestão, ocupando também um espaço maior dentro da CBF, como é que você está conquistando esse novo espaço? Porque eu vejo com muito carinho isso, às vezes as pessoas elas não têm um entendimento, mas o futebol ele é gerido por uma confederação brasileira que depois vem justamente observando as federações. E aí esse relacionamento, ele se estreitou novamente? Como é que está sendo esse movimento? É importante nós falarmos, até para que as pessoas tirem as dúvidas. Eu fui convidado a conhecer o presidente Edinaldo na época. Eu era presidente do Operário Futebol Clube. Fiquei 8 anos, são 2 mandatos, nos 2 mandatos, 2 títulos estaduais, conquistando algumas posições no ranking nacional de clubes. Hoje o Operário está no número 93, está entre os 100 primeiros. Né? Entregamos com as certidões, com dinheiro em caixa, equacionada o seu passivo, uma dívida de 14 milhões, entreguei com 3 milhões e 800 aproximadamente. Isso não é dinheiro meu que eu paguei, isso é gestão, né? Refis, Profut, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que você precisa também estar com as suas certidões em dias. Um trabalho lá do Operário. Acredito que isso tenha me qualificado a receber um convite de forma interina. Permaneci, eu não me lembro exatamente a quantidade de meses, mas perto de uns 6 meses pelo menos, eu fiquei presidente interino. Em abril do ano passado, ainda não tem um ano, provocamos a eleição junto com os filiados. Alguns diziam, você é um risco. Eu acho que não, eu acho que quem quer trabalhar, fazer de forma transparente, segura, honesta, e ter essa expectativa que você coloca nas suas falas iniciais, né? Eu acho que é justamente isso. Vamos para a eleição. E na eleição nós tivemos a vitória, e vou terminar esse mandato que ainda é do antecessor, para não ter muita confusão, mantivemos os vice-presidentes. Fizemos uma eleição única e exclusivamente no cargo de presidente, né? Justamente para ocupar onde ficou a vacância aí por N questões, até de ordem criminal, na justiça, enfim. E aí foi a eleição, dia 8 de abril deste ano, vai completar um ano dessa gestão. Em abril de 27, termina o primeiro mandato. E vou seguramente concorrer para que nós possamos continuar na reeleição. Depois disso, obrigatoriamente, nós temos que deixar a federação. Então mudamos o estatuto, hoje ninguém vai mais se perpetuar no cargo. Muito bom, né? Isso aí. Então nós fizemos uma reforma estatutária, de uma forma mais moderna, mais honesta, né? Sem conchaves de ficar vírgula e cria alguma coisa que pudesse as letrinhas miúdas, né? Está renovando por 3, 4, 5, 6 mandatos. Isso não vai acontecer mais na federação. E um trabalho educacional mesmo com o dirigente, explicando que a federação só vai ser forte se ele estiver forte, e não como eu encontrei. Uma federação razoavelmente forte e os clubes estraçalhados, né? Tudo esmigalhados, com muita dificuldade. Hoje eu consigo mostrar para os dirigentes, e recentemente nós tivemos isso na Câmara Municipal, uma distribuição de uma cota de R$10 mil que a federação trouxe de patrocínio e passou os R$100 mil dividido pelos 10 clubes da Série A. Então, assim, são atitudes, às vezes o valor ainda é pequeno, com certeza vai ser uma busca nossa para cada vez melhorar isso, mas a forma de conduzir está clara, todo mundo agora percebeu, né? E essa expectativa que você tem, Alex, com certeza o torcedor que vai ao estádio, o torcedor mais simples que seja,
ele tem uma igualdade conosco, a paixão no coração. Você pode ter certeza disso. E eu vejo com muito carinho isso, porque você acabou de falar uma questão muito importante. Você faz uma gestão. Os atuais clubes, eles ainda vivem muito mais a paixão do que a gestão associada. E às vezes é importante, pelo exemplo, fazer esse direcionamento. Então, a fundação, assim, na minha visão, a federação ela tem justamente essa possibilidade de, às vezes, estar também acolhendo esse tipo de dirigente que queira realmente fazer diferente. Nós criamos um departamento que chama Academia, dentro da federação, que promove os cursos. O último realizado em 2025, trouxemos o René Simões, o renomado. Nossa. Né? A inscrição, ele não queria mais do que 60 pessoas, deu justamente o dobro e nós tivemos que convencê-lo, que para nós era uma particularidade, pela primeira vez, ele no Mato Grosso do Sul, mas uma pessoa acima da média, sabe? Com aula prática, ele exigiu equipamentos que ele pudesse, de fato, mostrar um pouquinho do conhecimento. De uma forma quase que graciosa, a federação proporcionou isso. E aí, cada item que você vem agregando no dia a dia, o dirigente começa a separar isso que você colocou. Existe a paixão, ela não pode ser desperdiçada de momento algum, porque ela que nos move, mas precisa ter um lado da racionalidade, né? Que você precisa ter a visão de colocar um empreendimento para funcionar. E a próxima ação, eu já conversei isso semana passada com os dirigentes que estiveram em Campo Grande, aqui na Câmara Municipal, a possibilidade da federação promover um marketing, mas na casa de cada um. Olha que legal. Para que ele conheça o mercado de Rio Brilhante, o mercado de Corumbá, com as particularidades do mercado de Aquidauana, de Costa Rica, e aí, quem sabe, dar os detalhes de como buscar um parceiro, um patrocínio lá da cidade. Hoje as prefeituras investem. Olha, as prefeituras começaram a observar e começaram a fazer aonde a exceção é triste? Campo Grande. Campo Grande ainda é uma cidade fria com relação ao ente público e os seus representantes. E nós temos 2 aqui que vão estar numa competição nacional. Exato, agora Copa do Brasil. Né? Mas assim, são ações que na somatória eu acredito que vai dar essa ênfase aí que você fez a abertura. E penso assim, nessa questão de você visualizar essa possibilidade da federação caminhar mais junto dos clubes na busca desse novo patrocínio, é uma grande vantagem, inclusive para quem quer investir, porque ele às vezes observa com outros olhos e agora com essa nova gestão possibilita esse olhar, poxa, peraí, o dinheiro que eu vou investir ali realmente vai ficar ali, vai fazer uma nova mudança nesse time. Vai ser rotativo no município dele. Exatamente. Né? E o interessante, sabe o que é, Alex? Em volta ao campo que fiquem as placas de publicidade, exceto bebida alcoólica, né? O impacto é muito grande. Quem está ali está vendo. O produto que está ali é quem vai consumir no próprio município. Exatamente. Né? E não estamos falando aqui de valores de placa assim altos, são valores palpáveis, mas que vai ser muito importante para o clube que às vezes tem, com certeza, dificuldade até para colocar o café, o leite de todo dia. Né? Eu vejo assim, hoje, uma vantagem muito grande, por exemplo, de ser uma nova gestão, é justamente observar a manutenção desse jogador dentro do clube. Eu vejo que vocês estão começando a criar uma complementação de agenda, Exatamente. porque até então já era o campeonato estadual, finalizava lá por março até abril, desmanchava e depois tinha que montar novamente. No ano que vem montava tudo outra vez com outros jogadores. Como é que tá isso, essa novidade? Eu sei que está tendo uma nova vaga na Copa do Brasil, aí vai ter uma novidade Nós agora. Nós trouxemos recentemente na Ramires Toyota, se você me permitir, nos cederam graciosamente a apresentação, e aí trouxemos todos os dirigentes possíveis, lotou o plenário lá dessa empresa e nós apresentamos um novo calendário, que é o calendário do exercício de 2026. Olha aí. Lá em outubro de 2025, coisa que não acontecia. Sabe, as coisas iam acontecendo sem programação. Nossa. E lá foi demonstrado que de janeiro a março é a Série A composta por 10 clubes, que nós chamamos de Elite Sul-Mato-Grossense. No intervalo, acontece um Sub-20. Logo em seguida, em maio, vem a Série B, que era no segundo semestre, desta vez vai começar ainda no primeiro semestre. Olha que legal. Para que de julho para frente possamos fazer a Copa MS. Essa Copa ainda não tem um nome comercial, né? Denominamos de Copa MS. Pode até ser uma busca de patrocínio para que a gente possa também repartir entre os participantes. Sim. E a federação não coloca o seu nome como participante,
justamente para não tirar dos clubes. Né? Você vê a grande diferença da gestão. É abrir mesmo, hein? Exatamente. Olha só, a federação tem uma obrigatoriedade, até o momento, de cobrar 10% da renda. Sim. Isso nós tiramos. Olha. Reduziu para 5% o ano passado e esse ano nós não vamos cobrar. Para poder o clube para que ele fazer tenha o próprio conceito de recolher o INSS, Sim. que é um encargo legal, que ele tem que contribuir, mas que o clube comece a pensar como empresa. E você falava desse calendário. Nós trouxemos 3 vagas, não tínhamos na Copa do Brasil. Eu estou falando de uma vaga que vale quase R$1 milhão. É muito. Uma delas está sendo disponibilizada para o segundo semestre. Quer dizer, então, essa que agora é a grande diferença. Nós temos 3 vagas agora. 3. Hoje são nossos representantes. O Operário campeão, o Ivinhema vice-campeão e o terceiro colocado, que é o Futebol Clube Pantanal SAF. Sim. São esses 3 os nossos representantes. 2026. Jogando a Série A e B, eles se qualificam para participar dessa Copa MS, valendo a vaga para 2027. Então, Olha 2 serão do campeão e o vice da Série A, Sim, e estadual, uma né? o campeão dessa competição Copa MS. Olha que legal. Então, assim, nesse primeiro momento, 2026 já está definido, esses 3 times vão fazer a representação do nosso estado no evento da Copa do Brasil. Mas depois, aí é justamente nesse encontro do campeão dos campeões da Copa da segunda divisão com a da primeira. Não, a segunda divisão não tem vaga. Ela vai ter o direito de pleitear a vaga jogando a Copa MS. É isso. Olha exatamente isso. E essa visão desse novo momento, por exemplo, você ter uma mudança significativa no conceito de gestão. Antes era um estatuto, o clube, e agora mudando para a SAF. É suficiente um clube só mudar para a SAF? O que tem que ter a mais para que realmente seja uma conquista? Porque você vê, o John Textor comprou, vendeu e agora ainda tendo que... Eu tenho o hábito, Botafogão. Alex, de dizer o seguinte: a SAF por si só ela não resolve a questão. Certo. Se o dirigente continuar com o conceito de um clube associativo, isso não é crítica, isso é uma constatação Exatamente. do que realmente pode acontecer na realidade. A dificuldade do dia a dia não vai mudar, você vai mudar de nome às vezes, vai mudar até de regime empresarial, jurídico, né? Mas não vai mudar a mentalidade. A SAF requer 2 personagens fundamentais: o investidor, que vai saldar as dívidas, Sim. o passivo, as pendências que essa entidade tem, e principalmente o gestor, que vai gerir de forma empresarial, visando lucro, produzindo o atleta como se fosse não, sendo o produto, e o Texor é exatamente um exemplo disso. Exatamente. Né? Ele vem, reforça o Botafogo conquista o título, o jogador sai valorizado e ele vende e tira o lucro disso e essa roda vai girando, a economia, o business. Porque o grande lucro que existe, a possibilidade de renda que existe no futebol é compra e venda de jogador. Exatamente. Né? E aí você tendo, por exemplo, um CT, né, um departamento médico estruturado, você tem uma condição melhor para que esse jogador também efetive mais lucro, querendo ou não, para aquela gestão. Tem um detalhe importante, sabe, Alex? Você não vai estar naquela mesmice de terminar o campeonato, desmancha tudo e volta a contratar o ano que vem. A ideia é que você permaneça, que seja com a categoria de base. Entendeu? Vou jogar a Copa MS com a categoria de base. Não tem problema nenhum. Mas se você quer concorrer, você vai reforçar o seu plantel. Uhum. Entendeu? Mas eu vou montar um segundo time, o custo são 2 custos no mesmo ano. A escolha é sua. Se você tiver o parceiro e você tem o patrocinador, se o município te ajuda com as emendas, e naturalmente eles têm feito isso. Exato. Porque em cada município tem um representante, exceto Campo Grande, que tem mais de um. Uhum. Né? Mas você pega em Corumbá, é o corumbaense. Exato. Você pega em Aquidauana, hoje é o Clube de Regatas Aquidauana. Em Viema, é o Enviema Futebol Clube. Águia Negra em Rio Brilhante é o representante. Naviraense. Então, exatamente. Então tem essa particularidade que facilita, e a minha luta justamente com as prefeituras para que obtenham emendas parlamentares para que reforme, se prepare com a segurança e o conforto do torcedor no estádio. E quando eu falo emenda, são valores baixíssimos. Sim. Que não precise ficar todo ano desesperado com o Corpo de Bombeiro, o Ministério Público. Essas instituições são parceiras hoje do futebol. A gente tem que entender que nós temos que andar certo e adaptar, consertar e preparar tudo que vai dar o conforto para atrair o torcedor. Então as visões estavam equivocadas. Exatamente. Né? Você fazia para quem queria fazer, é o contrário.
Você tem que fazer para vender para quem quer assistir. Para quem quer produzir. E é interessante porque é uma economia, né? As pessoas às vezes não têm a proporção ainda do que significa o futebol. Mas Exato. você pega. Vamos pegar um exemplo do nosso irmão ali, o Mato Grosso. Eles demoraram 13 anos. Conseguiram fazer um processo de gestão inteligente de alguns times e colocaram um time na primeira divisão. Nós perdemos aquela. Não sei se você vai se lembrar, a disputa pela Arena. Lembro. Que acabou indo para Mato Grosso. Porque politicamente Mato Grosso é mais forte, a gente precisa admitir isso. Mas o principal, o futebol do Mato Grosso estava em ascensão. Exatamente. E o nosso cada vez mais indo ao fundo do poço. Né? Isso não vai criticar as pessoas. Era o momento e nós aí trouxemos, me lembro, Luísa Brunet, algumas figuras políticas. E o que estava contando ali é a possibilidade de você ter uma arena e ter negócios nessa arena. E aí eu adianto um pouquinho a questão do Morenão. Se você prepara o estádio para o futebol e para os outros eventos, você pode trazer jogos de São Paulo e Corinthians aqui. Por que não? Exatamente. Jogo da Copa do Brasil. Exatamente. A gente já viu isso no passado. Né? Copa do Mundo Feminino 2027. Exatamente. Agora... Então eu acho assim, ainda não pode imaginar de uma forma pequena a reabertura do Morenão. Pode se reabrir, mas tem que buscar uma parceria público-privada. Eu acho que é isso que o governador Eduardo está estudando. Eu vejo que a grande tendência realmente, porque, por exemplo, nos grandes estádios tem name rights, por que não aqui? Exatamente. E tem um detalhe, viu, Alex? Eu falei hoje pela manhã, numa emissora FM, eu estava dizendo que pela primeira vez a universidade, e aí eu tenho que dar os parabéns para essa reitora Camila, ela com grande habilidade, o conselho gestor dela emite um documento autorizando o Estado por 35 anos administrar o Morenão. Isso nunca aconteceu no papel. Entendeu? Nós já perdemos quase um ano. Né? Nós estamos só com 34. Agora 34 e alguns meses. Eu, numas conversas que eu tenho tido via mensagem com o governador, principalmente por conta da agenda dele, sim, até o final do mês de janeiro nós vamos ter uma definição, com certeza. E estou acreditando com essa euforia que você abriu o programa aí, que eu acho que nós temos que acreditar. Eu vejo, por exemplo, enquanto a gente não tem ainda o Morenão, a gente tem que se reforçar com o que existe. Para quem assistiu o início, o que vai ser agora, na verdade, o início do campeonato estadual, mas já teve um jogo antecipado, né? Porque os dois são representantes nossos na Copa do Brasil. E pode coincidir as datas. Eles se ofereceram para jogar antes, uma semana antes, para não ter a chance de bater as datas, né? E aí ficar na dificuldade de agenda. Verdade. Eu, como bom operariano, eu fui lá e vi a vitória do meu operário. Mas também eu vi algumas alterações no Jacques da Luz. Sim. Aquelas alterações, é conquista de quem? Esse trabalho é exclusivo da Federação de Futebol. Da Federação? Da Federação. São os clubes do Estado que nos permitem fazer isso. Por quê? Alguém falou, mas o Estevam está cuidando só de Campo Grande. Não é verdade. Todos os clubes jogarão no Jacques da Luz. Exatamente. Então o operário pediu autorização para fazer uma aplicação de uma plotagem no seu vestiário, da mesma forma o Pantanal. Isso foi autorizado. A federação hoje detém, juntamente com a FUNESP, uma gestão compartilhada é o do estádio. Jacques da Luz aqui. Olha só. Não, está mais bonito que isso. Esse era o anterior, as arquibancadas estão pintadas, viu? Então, é isso que eu estou observando. Lá a gente foi, já estava tudo pintado. Na região, por exemplo, que tem acesso à imprensa também já está com ar-condicionado, Gildo, internet. Eu acho que no meu arquivo de fotos tem aí, se puder auxiliar os meninos da técnica. Exatamente. Agora, interessante, sabe o que é, Alex? Essa cobertura que está aqui ao lado direito já existiu do outro lado. Do outro lado. O vento derrubou ela. Nossa! E ela, por incrível que pareça, quem construiu não imaginou a posição do sol. Ela pega sol de frente. Né? Então são detalhes que nós vamos cuidando. Aqui desse lado de cá, o bar é improvisado. Os bancos de reserva já são alterados. Já tem um terceiro banco bem na divisa do campo, onde fica o quarto árbitro e os maqueiros. Olha que legal. Tá? Os gandulas hoje são uniformizados numa empresa parceira, a mesma que nos ajudou com os 10 mil para cada clube. Aqui atrás, onde tem um contrapiso aqui, aí era o banco de reserva antigo. Os técnicos que reclamavam que não assistiam, não tem como ter a dimensão do jogo. Não tinha diálogo, Exatamente. Né? Eu vi, por exemplo, no jogo do Operário com o Operário do Paraná, eles já tinham sido deslocados, né? Os Exatamente. Bancos, justamente para o lado maior. Então você vai melhorando. Agora, o que precisa muito lá? Água. Água, nós temos uma dificuldade enorme ali. Essa água passa pelo primeiro ponto lá, que é o grande Parque
parque todo, né? Ali sim o Jax da Luz. E nós colocamos a denominação do estádio das Moreninhas. Tá na frente do estádio, não sei se os meninos na retaguarda aí conseguem acompanhar, se o Alex tiver e puder passar para eles alguma coisa. Tá precisando da senha? Põe ele aqui que eu já pego. E eu acho interessante você posicionar, porque às vezes as pessoas elas não conseguem visualizar que isso daí é um investimento. Né? Primeiro, porque ganham mais notoriedade. O Segundo, conforto, né, para quem vai assistir. Exatamente. Já é distante. Se você não der uma mínima condição, e a ideia é que a gente possa cada vez mais adaptar o lado esquerdo onde fica o visitante, Alex, é uma dificuldade muito grande ali. Os banheiros são químicos, né? Tira, coloca. Porque quem construiu não construiu a estrutura para um estádio de futebol profissional. Não construiu. Era um estádio de uma região. E eu quero falar, por exemplo, para você que está aí conectado com a gente no JD1. Gente, vá e visite o Estado das Moreninhas, né? Mudou bastante e mudou para ter o seu conforto, para ter a sua oportunidade de você ir lá torcer para o seu time. Então, por exemplo, para quem é operariano, fica mais tranquilo. Agora tem um novo clube que é o Pantanal, que aqui tem uma rixa já começando a acontecer desde o ano passado. E principalmente para você que está aí conectado com a gente no JD1, você conhecer novamente o que é o movimento do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Primeiro porque algumas equipes já estão se posicionando de uma maneira mais administrativamente producente, buscando realmente o lucro, buscando realmente que tenha venda de jogador e potencializando a camisa. Né? Hoje, por exemplo, a camisa do Operário já começa a ter mais patrocinadores, do Pantanal também eu vi, está bem patrocinada, e isso daí é uma conquista do dirigente. Interessante, sabe o que, Alex? O Operário abriu mão do recurso público. Olha que legal. Que esse projeto começou no governo Zeca do PT, governador Zeca, e hoje a CETESC, através da Fundesporte, continua isso, dando assistência. Foi assim no governador André, foi com o Reinaldo, e o governador Eduardo Riedel continua dando essa assistência, que cobre arbitragem, cobre hospedagem e alimentação, principalmente dos atletas. Agora, o Operário abriu mão. Alguns reclamaram no primeiro momento. Olha. Eu vejo ao contrário. Eu vejo que começaram a pensar diferente. Exatamente. Sabe, para destravar, não ficar mais ligado a esse recurso público. É lógico que é importante. Quem sabe esse recurso pode chegar para fazer só a parte estrutural, que é principalmente a arbitragem e as bolas, que são produtos caros. Os demais, os clubes começam a ter a sua gestão. E o Operário acho que deu um passo nesse sentido. Penso que o Pantanal será o segundo. Olha. Entendeu? Coincidentemente, os dois estão imbuídos da SAF. Então, você vê como é que a leitura do conceito começa a mudar? É muito importante isso. Agora, não adianta aqui forçar de uma forma truculenta, sabe? Isso tem que ser paulatinamente. Sim. Existiu aí um vício de você ficar dependendo da estrutura da federação, e a federação dizendo, esse pode, esse não pode. É ao contrário hoje, a federação senta com todo mundo e vê o que é possível. Colocamos recentemente ar-condicionado aqui da UANA e Corumbá no estádio. Aos pouquinhos, o ano passado eu atendi Rio Brilhante, aos pouquinhos eu estou conseguindo entrar nesse tipo de trabalho. E é importante que se diga, com o recurso que vem mensalmente da CBF. Não existe aí um investimento especial para isso, a não ser o gramado que nós vamos colocar, se Deus quiser, no Morenão. Olha que importante. E tipo assim, na verdade, com esse investimento, a gestão da federação também consegue possibilitar melhorias em todas as estruturas. Não tenha dúvida. E eu vejo com muito carinho, por exemplo, nós temos também agora a Copa Mundial Feminina em 2027. Como é que está sendo a visão da federação para o futebol feminino? Ainda está estruturando? Como é que está o avanço? Eu vou te responder, mas eu pulei um item, aquela questão do crédito dentro da CBF. Importantíssimo. Isso O presidente Samir, quando ainda pré-candidato, São Paulino também. Isso. Ligando e conversando, a gente trocando ideia, eu me lembro muito das palavras dele quando ele disse: Petralas, a sua federação é do tamanho da minha. Olha. Eu sei quais são as suas dificuldades. E é uma coisa que me fez refletir, porque não adiantava eu ali estar fazendo opção ou querendo valorizar o voto. Exato. Né? Melhor do que você ter um presidente, é melhor você ter um amigo presidente. Né? E isso aconteceu com o Samir. E acredito que ele não me prestigia individualmente. Eu acho que isso é de uma forma geral com os demais presidentes. Samir é um jovem, né? Atleta, né? Faz artes marciais. E assim a postura dele é muito leve para nós. Tudo que era travado, parece que no outro dia destravou tudo.
Até funcionários mudaram o comportamento. Olha aí, rapaz. A gente percebe claramente isso. Então, nós estamos ali no endereço fácil, na 14 de julho, em frente à Igreja Ortodoxa. Quem chega fala, pô, mas é aqui. Tem gente que ainda vai na outra sede. É né? verdade. A energia é totalmente diferente. No momento que nós recebemos um convite para estar em Portugal e na Espanha, junto com a delegação do futebol feminino principal, isso mostra que tem uma retomada dessa credibilidade. Dessa visão, né? Exatamente. Importantíssimo. E quando nós vamos falar da nossa realidade, nós estamos agora perto de inaugurar o CD, que é na saída para Rochedinho, depois da UCDB, depois da Lagoa da Cruz. Do lado esquerdo tem um campo oficial, já gramado, grama sintética, todo construído, a estrutura toda pela CBF. Olha que interessante. Que deve ser inaugurado agora de março para abril. Quero até depois convidar o presidente Samir para que venha a Mato Grosso do Sul para esse lançamento, para essa inauguração. Importantíssimo. Então você isso, vem tendo sucessivamente assuntos, pautas positivas. E isso é o grande motivação para todos que ficam assim na expectativa se vai mudar mesmo, e está mudando. Quando ainda aqueles que são descrentes vão perceber no meio da onda que houve essa mudança. Vamos falar do feminino agora. Exato. Nós fomos falar. Até um pouco antes de a gente conversar sobre o feminino, eu acho interessante. Essa agora é a nova realidade do Jacques da Luz. Então, você pode ver todo pintado, organizado, para que tenha realmente um palco para que o futebol aconteça. Aqui era uma terra danada. Ó. Eu lembro. Estamos plantando ali, estamos cuidando. Rapaz, muito bom, muito bom. E eu vejo assim, essa previsão agora, dessa agenda para o futebol feminino, como que está essa expectativa? Isso é um vídeo, Alex, olha muito só. Bom, olha que legal. Acho que dá para ter uma noção panorâmica aqui. Aqui já é o terceiro banco que eu falei, ali está dando os últimos detalhes na grama. Ó, atrás do gol, os postes eram brancos, e nós confundíamos a trave do gol com a baliza com os postes. Eu acredito, era um detalhe, né? É um detalhezinho. Então nós estamos assim, muito atentos, sabe? Lógico, se tiver sugestão, se tiver reclamação, passa para a gente corrigir isso. Muito bom, muito bom. E isso é interessante porque o campeonato só está no começo. Próximo investimento, iluminação. Olha. Para que a gente possa fazer legal. E com relação ao futebol feminino, o que está sendo planejado? Como é que está essa visão? Sim. Recentemente o Operário foi o que mais conquistou no adulto feminino. Recentemente essa estrutura, o Operário na fase de transição da Associação Operária para o Operário SAF, eles não participaram da última competição e o Pantanal foi o campeão estadual. Olha. O ranking do futebol feminino nacional para Mato Grosso do Sul melhorou muito. Né? Olha que Você vê que o Operário chegou à 8ª posição da A3, uma divisão que tinha quase 60. Rapaz, cresceu muito mesmo. Exatamente. Por pouco ele não pula para A2. E é esse crescimento que vai fazer a mudança do ranking geral das federações. Mas você falou do feminino, eu me lembrei de um assunto. Nós fomos fazer uma competição, o Sub-15 e o Sub-17 são idades das meninas. Sim. E não tem atleta. Os clubes não estão acostumados com o feminino. Olha. Então vamos desbravar isso. Aí o meu diretor técnico, e aqui rindo até umas homenagens a ele, o Marcos Tavares chegou com uma proposta de nós procurarmos as escolas, onde você foi professor. Olha, fazer A escola tem os times de futsal. Que legal. Ele foi visitar. Aí começaram, olha, vamos dar bola de futsal, uniforme, vamos arrumar o transporte. Falei, mas isso vai ficar caro. A CBF veio e me ajudou. Tem um programa que chama CBF Transforma. Conseguimos trazer para Mato Grosso do Sul, bancamos essas despesas, as escolas jogaram com o nome dos filiados. Olha que legal. Porque tem que ter filiação, né? E hoje essas meninas, tanto de 15, 16, 17 anos, já cobram a federação para que faça a segunda competição. Então é só fazer que pessoas sérias, pessoas de bem, é bondade o dia inteiro. Você tem que praticar isso, não tem jeito. Eu dizia sempre lá atrás, quando era outra gestão, eu estava no Operário. Quem entrou na chuva está propenso a se molhar. É fato. Exatamente. Se você não quer fazer, vai para uma federação de peteca, com todo respeito a quem faz peteca. Né? Mas o futebol é a paixão nacional. É a paixão nacional. Não, exatamente, não tem como você dificultar. Mas eu quero assim, agradecer muito a mídia, sabe? Tem sido muito parceira. Quando o Gustavo me ligou, eu quero até agradecer no ar aqui, eu falei, Gustavo, eu vou com maior satisfação. Não me
não acho assim que é demais. Eu falo que eu sou um velhinho com muita vontade, né? Eu disse isso até para o governador. Ele perguntou qual que era a minha ideia em relação aos estádios. Eu falei, reabrir o Jacques da Luz, que é as Moreninhas. Com a qualidade. Reabrir o Morenão. Opa. E vamos construir um terceiro, governador. Ele falou, mas você está com muita vontade. Essa vontade eu tenho constantemente. Brincadeira, imagina. O meu desejo, a última vez que eu me lembro do Morenão, eu estava vendo o jogo do Operário com Vasco. 2-0 para o Operário. Para o Operário. O jogo do disco voador. Exatamente. Todo mundo estava lá. Eu falei, rapaz, o que é aquilo? E era uma coisa incrível, porque a gente viu um jogo em que a gente torcia, o estádio estava animado e o Morenão estava muito lindo. E o Morenão está dentro da cidade, tem esse lado pragmático dele, né? E não é Campo Grande, é isso que eu falo sempre para as pessoas, não olhem para um trabalho centralizado em Campo Grande. Ele está em Campo Grande por ser a capital do estado. Olha aí. Né? Por um trabalho que foi feito desde 72, 73, que essa grande geração aí talvez não acompanhou, porque eram jovens, né? Mas assim, tem uma história aí que jamais pode ser desperdiçada, né? O futebol sul-mato-grossense já galgou espaços importantes no futebol nacional, e o Operário jogando internacionalmente, o Comercial, que foi o primeiro representante do esporte público comercial em competições nacionais. Isso tudo tem que ser revivido no grande palco. E eu pergunto para você hoje, por exemplo, com relação ao árbitro, né? Porque às vezes é tenso, coitado, ele fica com a orelha quente. Como que está sendo essa preparação do árbitro também, para ele poder ter essa assistência da federação? Nós promovemos agora recentemente uma substituição do comando da comissão de arbitragem. Eu acho que a oxigenação ela é necessária, sabe? Acho que você vem, e não é para um entrar no lugar do outro simplesmente. É para que quem chegue com gás, porque senão vai cedendo, vai. Por isso eu digo que ninguém pode se perpetuar no comando. Exato, ideias novas, você vai acostumando, né? Exatamente. Está tudo funcionando, está tudo bem, ninguém faz mais nada. Não pode perder esse pique de crescimento. E a arbitragem é a mesma situação. Semana passada veio um instrutor da CBF, da Comissão Nacional de Arbitragem, acompanhou aqui em 3 dias os árbitros que estão trabalhando do quadro nacional, que estão trabalhando no estadual. A federação troca esses uniformes constantemente. Esse ano tivemos mais apoio até financeiro, empresas de fora. Olha que legal. Começou a movimentar a roda da economia dentro do futebol local. E é engraçado você falar que é justamente isso. Para você que está acostumado, às vezes você vê o seu time nos grandes centros fazendo compra e venda de milionária de jogador, por que não acontecer em Mato Grosso do Sul? Isso daí é justamente plausível, contanto que tenha, como a gente acabou de conversar, um investidor que tenha uma seriedade na gestão, que tenha uma transparência dos valores, que tenha justamente essa luz em cima do que a gente vive aqui, a alegria do futebol. E em relação à alegria do futebol, o que você, Estevão, fala para essas novas gerações sul-mato-grossenses, para que às vezes ele tem um talento, por exemplo, eu cheguei a dar aula para o Jean, né, para o Marcênio, e tem talentos aqui do nosso Mato Grosso do Sul, você pega um Miller da vida, né, Toda, a família inteira para cá, para a gente às vezes ter novamente um celeiro, sim, revelador de grandes talentos. Nós temos um atleta que é jovem, que está no Clube Atlético Paranaense, e vocês vão ver a qualidade técnica. Mato Grosso do Sul é um celeiro. Porto Murtinho é uma cidade que às vezes não está no futebol principal, mas que tem revelado. Agora tem um goleiro lá no seu São Paulo. Exatamente. O Coronel é de Porto Murtinho. É de Porto Murtinho. Mas só teve valor quando foi para o Paraguai. Para fora. Então, o que nós precisamos? Demonstrar isso tudo que você colocou anteriormente. A qualidade precisa estar aliada à competência e à transparência. Isso tem que ter. E falando de transparência, mensalmente a federação coloca seu balancete à disposição na mesa de reunião na federação. Quem chega pode olhar, pode perguntar. Mudou aquele negócio de fazer prestação de conta tudo correndo para que ninguém leia. Fique demonstrado isso nos balancetes individuais, né? No final, na Assembleia, aí sim já vem o final, o balanço geral. E mostra-se superávit, como só havia déficit. Essa palavra não tem tido sucesso lá conosco. Lá é superávit e avançando, sabe, cada vez mais, viu, professor Alex? É muito Vocês bom. não tenham dúvida que nós em breve, você me disse aqui um pouquinho antes, quando você acha que nós já vamos começar a olhar uma coisa positiva? Nós já estamos olhando, o fruto começa a ser colhido, se Deus quiser, em 2027. E como que está esse planejamento
a partir de 2027, eu sei, realmente tem uma nova eleição, eu acredito muito na manutenção dessa ideia, dessa gestão. Esse planejamento do nosso futebol, para 2, para 3, até 5 anos, o que você pensa, o que você imagina que a gente ainda é capaz de conquistar? Precisa ser feito um trabalho que a dúvida é assim, você entra e quer fazer tudo de uma vez. Precisa organizar. Eu, particularmente, a minha gestão no Operário foi fazendo o telhado. Olha. Porque o Operário tinha uma história e não ganhava nada, estava 22 anos sem título. E nós fomos para uma Série B, 6 anos jogando segunda divisão, com 118 ações, né, com um passivo naquele volume que eu falei agora há pouco aí. Terrível. Então, o cenário era o pior. Perdeu poliesportiva, perdeu a área da Avenida Bandeirantes. Uhum. E isso, se não tiver uma gestão que tenha preocupação com tudo, né? Não é só o time de futebol, é um clube. E aí nós começamos a organizar isso. Essa organização, hoje a federação tem todas as suas certidões. Existe um parcelamento da Receita Federal, certo, que nós estamos atentos, né, todo mês. Ontem, inclusive, eu emiti todas as certidões. Todo mês emite as certidões para demonstrar que é um exemplo. E a ideia é que aconteça o que está acontecendo com o Operário agora, onde o clube não dependa de recurso público. Não é que a gente não deve ter o dinheiro público, não é nada disso. É que você precisa entender que a forma que você tem que tocar o seu clube é a sua empresa. Exatamente. A sua empresa. Vai fazer falta? Eu acho que no primeiro momento pode impactar, mas é o momento da transformação. Se isso de fato acontecer com os clubes profissionais, e lógico que não vai ser do dia para a noite, vai ser paulatinamente, um vem, começou, daqui a pouco o outro, né? Isso vai demonstrar que os clubes precisam ter várias categorias. E nós chegamos esse ano de 2025 fazendo um festival sub-9, estou falando de garotos de 8 e 9 anos. Talento mesmo. Lotado a arquibancada. Aconteceu um polo em Três Lagoas, outro polo em São Gabriel e o último em Campo Grande e Dourados. Os 4 vencedores vieram para a capital. A federação ofereceu alimentação e eles passaram um dia aqui disputando. Olha, legal, na arquibancada tem cachorro, papagaio, avó, vizinho. O Estevão é louco. Não é louco, gente. É a paixão que estava adormecida. E é interessante você falar isso, que você está estimulando as pequenas gerações, trazendo as famílias de volta para essa visão. Sabe, o principal, nós estamos formando cidadãos. Exatamente. Né? No momento que você trabalha aqui com sub-8 e com o teto, você está fazendo um alicerce e o teto ao mesmo tempo. É esse momento que a gente precisa chegar. Sabe? Que os clubes entendam que não pode ter apenas um time de futebol no principal. Exatamente. Mas ele também tem um resgate social aí para prestar para a comunidade. Momento de divulgação. A agenda. Como é que está essa agenda? Onde que eu acesso essa agenda da federação? Como é que está esse campeonato que vai começar? Está começando aí, está no cintilar dos ovos aí. Quem sabe a gente consiga ter um novo campeão. Não sei como é que vai ser isso, né? Mas quem sabe, né? Olha só, futebolms.com.br. É o acesso mais fácil que tem. A federação tem ali o número de um celular. As pessoas mandam algumas críticas, algumas sugestões. Tem uma linha fácil. Está sendo criado Fale com o Presidente. Olha que massa. E isso é importante, porque existia um núcleo duro que não deixava ninguém chegar. Uma blindagem. E eu sou justamente o contrário. Para você ter ideia, eu tirei a porta da minha sala. O meu advogado mandou colocar de volta, porque a privacidade não é a minha só, é das pessoas que querem falar com a gente. Sim. Então eu reparei isso. Mas para você ver o tipo de atitude que eu tenho. Sabe, eu sou muito, além de otimista, eu acredito muito assim na decência. Sabe, eu acho que com certeza as pessoas de bem se juntam. Então o futebol é um cenário que mexe com a paixão do povo, mexe com o bolso, mas principalmente, sabe, quando você oferece um entretenimento, a família se alegra, vai todo mundo para o estádio, né? Quem sabe no futuro aí você ter ingressos familiares, né, para que muito você... bom. Aconteceu agora no Jacques da Luz. Exatamente. Família, pessoas novas dentro do estádio. É um trabalho que o mandante foi o Operário, que eles fizeram na mídia. Essa linha serve de exemplo. Exemplos bons nós temos que copiar. Exatamente. Parabéns, Estevão Petralha, justamente pelo teu trabalho, pela tua iniciativa. E assim, você fala, não, eu tô velhinho. Não, rapaz, o teu olhar jovem, o teu olhar que tem realmente a possibilidade de ver assim, olha, eu vejo um novo norte para o nosso esporte de futebol em Mato Grosso do Sul. Parabéns. Nesse sentido, eu tenho falado com o governador Eduardo Rida. Falo, governador, a sua reeleição pode estar garantida,
mas ela vai ser muito mais feliz e alegre quando nós tivermos a garantia do público com os brilhos nos olhos dentro do Morenão. Olha. E ele falou, olha, eu vou olhar isso aí, final de janeiro nós vamos definir. Estou acreditando, eu falei para ele ontem que eu estou contando as horas para que a gente sente. Já me coloquei à disposição, Alex, para que via federação e CBF, daquela marquise que tem, parapeito antigamente falava, dentro do Morenão, escrito Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, dali para baixo, pode deixar que eu toco pela federação. Ele não precisa se preocupar com custo nenhum ali. Já conversei com o presidente Samir, coloquei Samir Chaldi com o governador Eduardo Riedel no telefone. Então existe uma situação bastante amistosa, de decência nesse relacionamento. E é isso que nós queremos. E aí, mais uma vez, agradecer a Camila pela confiança, sabe? A reitora tem sido... E eu não a conhecia antes, mas ela fez coisas ali que muitos homens que passaram por ali não fizeram. Muito bom. Né? Cada um tem uma visão. É verdade. Não sei se eu estou encerrando, eu queria agradecer a todos que nos assistem e que vão ter a oportunidade de avaliar cada palavrinha dessa. E eu concordo com você, meus olhos brilham constantemente. O único velhinho lá sou eu. Olha aí. Minha equipe toda é jovem. Mas eu passo essa mescla de experiência com a vontade e a vitalidade desses jovens, buscando sempre o melhor. Para você ter ideia, agora, sábado, acontece a primeira rodada do campeonato de fato. De fato, tá, galera? Em cada município vai ter um de nós, da federação, acompanhando pela primeira vez. Eu sou, assim, bastante presente. Eu estarei em Corumbá neste, no outro me parece que eu vou em Viema, e assim vai. Eu rodo o estado todo. Aí começam a me comparar com a situação anterior, eu acho que cada um tem o seu jeito. É daqui para frente, né? E eu sou criado na beira de campo, né? Eu realmente gosto, eu falei isso na eleição, eu sei o gosto da dificuldade que o clube vive, eu sei o que é montar uma equipe, mas também tenho êxito na minha vida pessoal, né? Eu sou economista, sou funcionário público aposentado e acho que assim, as pessoas de bem precisam se juntar em torno dessa grande causa que é o grande momento para que a gente possa, de mãos dadas, buscar essa paixão do povo de volta. Muito bem. Parabéns, Estevão. Obrigado. Parabéns, federação. Parabéns para você que está aí com a gente no JD1. E sim, se você permitir também, siga a gente nas nossas redes sociais, @oalexfigueiredoms, claro, no jd1noticias.com. Até a próxima. Assim desejamos.